Lisboa tremia sob o sol do meio-dia, mas dentro do escritório de arquitetura Vasconcelos e Associados, o ambiente era glacial. As vozes silenciavam quando ele entrava. Os passos tornavam-se mais suaves, os teclados mais discretos. E no meio daquele silêncio, eu, Inês, continuava a levar-lhe café todas as manhãs. Não porque fosse minha obrigação, mas porque era minha maneira de existir para ele, mesmo que só por segundos. Tinha 23 anos. Recém-formada, com um estágio e um coração que acelerava sempre que ele estava por perto. Duarte Vasconcelos, 38 anos, diretor do escritório, um dos arquitetos mais brilhantes, e mais inacessíveis, de Portugal. Frio, metódico, impecável. O seu relógio marcava sempre a mesma hora quando entrava. A sua voz nunca alterava o tom. Era tudo o que eu não era, perfeito. Durante semanas, fui invisível. Só a rapariga do café. A que concordava com tudo. A que ouvia mais do que falava. A que ficava depois de todos irem embora, reorganizando plantas, verificando medidas, sonhando que um dia ele notasse algo além dos meus erros. Numa terça-feira, surgiu a oportunidade. O projeto mais ambicioso do escritório, um centro cultural no Porto, estava em risco. O design do auditório principal não cumpria os requisitos da comissão. Ninguém encontrava uma solução. Eu, em silêncio, trabalhei durante as noites, redesenhei as curvas do teto, ajustei os ângulos e criei uma estrutura mais eficiente e estética. Deixei-o em cima da mesa dele, sem assinar. Na manhã seguinte, ele entrou com o seu passo firme, parou em frente à planta, franziu a testa, e não disse nada. Apenas se virou e perguntou a todos: quem fez isto? Engoli em seco. Ninguém respondeu. Comecei a dizer, eu. Ele aproximou-se. Pela primeira vez, olhou-me diretamente nos olhos. Havia algo duro no seu olhar. Não preciso de admiradoras. Preciso de profissionais. Deixou a planta em cima da mesa e afastou-se sem mais. As minhas faces arderam. Via todos abaixarem a cabeça, como se pudessem proteger-me do golpe. Mas já era tarde. A dor já estava lá. E eu sou, disse em voz baixa, mas suficientemente clara, só que tu não vês. Naquela tarde, não consegui concentrar-me. Fui à casa de banho, lavei o rosto. Quando voltei à minha mesa, a planta tinha desaparecido. Às 6 da tarde, quase todos tinham ido embora. Exceto ele. E eu. Fiquei a arrumar materiais. E então o meu telemóvel tocou. Era a minha irmã, Sofia. Inês, despediram-me. Não sei o que vou fazer. Fui para o canto perto da fotocopiadora, onde ninguém me ouviria. Falei baixinho. Tentei não chorar. Disse-lhe que tudo iria ficar bem, que sempre nos safávamos, que a mãe teria orgulho. Acalmei-a como pude, embora por dentro sentisse que tudo estava a desmoronar. Tu vales muito, Sofia. Não deixes que este mundo te convença do contrário. Desliguei e virei-me, e ele estava ali. Não sei há quanto tempo. Nem como chegou. Mas a sua expressão já não era de pedra. A tua irmã está bem? Perguntou. A voz dele estava mais suave, quase humana. Acenei sem dizer nada. Ele segurou o meu olhar por um instante que pareceu eterno. Depois disse: a planta estava boa. E foi-se embora. Fiquei sozinha, com um nó na garganta. Não era uma confissão. Não era um pedido de desculpas. Mas, pela primeira vez, ele tinha me visto. O convite dizia coqueteio formal, mas para mim soava um exame.
Não era uma festa. Era mais um momento em que tinha de provar que pertencia àquele mundo, entre arquitetos premiados, designers arrogantes e assistentes que sabiam navegar naquele ambiente que ainda me parecia emprestado. Depois de muitas dúvidas, escolhi um vestido simples, azul marinho, decote discreto, com as costas ligeiramente à mostra e um laço fino na cintura. Nada exagerado, mas diferente. Soltei o cabelo, algo que nunca fazia no escritório, e usei apenas um toque de brilho nos lábios. Quando cheguei ao evento, senti os olhares a virar-se para mim. Não por ousadia, mas por contraste. Todos pareciam ter se esquecido de que, por baixo da rotina, também havia uma mulher. És tu, Inês? Perguntou Rafael, outro estagiário. Estás, uau! Sorri, nervosa. Dirigi-me à varanda, onde se reuniam os colaboradores do escritório. Duarte já estava lá, rodeado de investidores e colegas. Trajava um fato negro impecavelmente ajustado. A sua expressão era de sempre, impenetrável. Mas, quando me viu, o olhar deteve-se. Por um segundo, percorreu-me da cabeça aos pés, como se algo dentro dele tivesse tremido. Interessante escolha, comentou, seco, ao cruzar-se comigo mais tarde. Não pareces tu. Talvez porque nunca te deste ao trabalho de me ver, respondi. Não sei de onde tirei a coragem. Mas disse-o. E vi algo partir-se no seu rosto, mesmo que só por um instante. Durante o brinde, ficamos próximos. As nossas mãos roçaram-se ao pegar nas taças. Ele afastou a sua demasiado rápido, como se a minha pele queimasse. Mas os seus olhos continuavam a voltar para mim. Como se já não conseguisse evitá-lo. A música começou, suave, elegante. Formaram-se casais. Rafael convidou-me para dançar, e aceitei. Mas o meu olhar, inevitavelmente, procurava o dele. Duarte não dançava. Apenas observava, taça na mão, sobrolho franzido. Quando voltei à mesa para beber água, ele aproximou-se. Danças comigo? Desculpa? Só uma vez. O tom não admitia discussão. Estendeu a mão. Hesitei, mas aceitei. No meio do salão, a sua mão na minha cintura era firme. O seu perfume, sóbrio, limpo. Os nossos corpos não se tocavam, mas a tensão era sufocante. Não devias fazer isto, murmurou. Fazer o quê? Olhar-me dessa maneira. Não estou a olhar-te de maneira nenhuma. Inês, sussurrou. Não me provoques. Não comeces algo que não pode sustentar. As suas palavras cortaram como uma faca. Afastei-me bruscamente e dei um passo atrás. Senti as lágrimas a queimar-me os olhos. Não ia chorar ali, à frente de todos. Virei-me e saí, sem olhar para trás. Na casa de banho, encarei o meu reflexo no espelho. Parva, pensei. Acreditaste que um olhar bastava para o mudar. Mas o mal já estava feito. No dia seguinte, o ambiente no escritório era diferente. Mais sussurros. Mais veneno. Ouvi Beatriz, a designer estrela, dizer em voz alta, mais do que o necessário. Agora percebo por que é que a Inês está tão visível ultimamente. Um decote mais ousado e, puff. O estágio garantido. Outra riu-se, forçado. Senti o ar a faltar-me. Quis gritar, mas não podia mostrar fraqueza. Naquela tarde, encerrei-me na sala de maquetes. Sentia-me como uma sombra, um erro. Mas não chorei. Apenas trabalhei, em silêncio. Ele não disse nada nesse dia. Apenas me olhou uma vez, quando passei junto ao seu gabinete.
Aquele olhar não era de desprezo. Era de culpa. E isso doía ainda mais. O escritório acordou envolto numa calma tensa. Como se o próprio ar soubesse que algo mudará. Os olhares dos colegas já não eram os mesmos, alguns cheios de dúvida, outros de pena, muitos carregados de uma malícia contida. A notícia do coquetel distorcera-se. Segundo os murmúrios, eu não passava de uma jovem ambiciosa, usando o meu sorriso para subir na carreira. E ele, o chefe inatingível, o meu suposto cúmplice. Ninguém disse nada à minha frente, mas as palavras pairaram em cada canto. Naquela manhã, olhei-me ao espelho e já não me reconheci. Como cheguei a este ponto? Por que dói tanto? Preparei o envelope com a carta de demissão. Não com raiva, mas com tristeza. Entrei no gabinete de Duarte sem bater. Ele ergueu o olhar, surpreso com a minha expressão séria. Isto é para ti, disse, deixando o envelope em cima da mesa. O que é isto? A minha demissão. Ele levantou-se, sobrolho franzido. Estás a despedir-te por causa de mexericos? Abanei a cabeça, respirando fundo. Não é por eles. É por ti. Pelo teu silêncio. Por como deixaste que todos me olhassem como se valesse menos. Como se fosse algo que se usa e descarta. Os seus lábios apertaram-se. O olhar era duro, mas vulnerável. Não sabes o que estás a dizer, respondeu, em voz baixa. Sei, Duarte. Sei exatamente o que digo. Nunca quis os teus elogios. Nem as tuas promessas. Só queria que me olhasses como a uma pessoa. E nem isso conseguiste. Virei-me, evitando que as lágrimas me traíssem. Minutos depois, o engenheiro Mota recebeu-me no seu gabinete. Diferente dos outros, não perguntou por rumores. Ofereceu-me um chá e ouviu-me. Inês, não sei o que se passou entre vocês. Na verdade, não importa. O que sei é que és valiosa. Muito valiosa. Não quero que vás embora por causa do ruído alheio. E se já não consigo trabalhar com ele? Então trabalhas comigo. Diretamente. Ou trabalhas para ti. Mas não permitas que o trabalho dos outros apague o teu talento. As suas palavras tocaram-me fundo. Apertei os lábios e anuí. Não por Duarte. Por mim. Fiquei. Naquela mesma semana, veio o desastre. Uma chamada no meio de uma reunião mudou tudo. Sofia, a ex-sócia de Duarte, tinha filtrado um projeto-chave para a concorrência. Um contrato milionário, pelo qual a empresa lutara durante meses, perdeu-se em segundos. Duarte desmoronou-se. Cancelou reuniões. Encerrou-se no gabinete. O seu rosto, sempre firme, era agora uma sombra de si mesmo. O escritório inteiro caiu no caos. Alguns começaram a procurar outras oportunidades. Outros apenas esperavam o fim. Eu continuei a trabalhar. Não por ele. Mas pela promessa que fizera a mim mesma. Organizei documentos. Revisei plantas. Levei relatórios à sua porta, mesmo que ele os ignorasse. Como um farol minúsculo no meio do naufrágio. Uma tarde, ao vê-lo ainda enclausurado, decidi fazer algo simples. Desci ao café do piso inferior, preparei café. Comprei pastéis de nata ainda quentes. Voltei ao escritório já de noite. Na sua mesa, deixei uma caixa de cartão, uma garrafa térmica e um pequeno bilhete escrito à mão. Para as noites longas. Nem tudo está perdido. E apaguei a luz e saí. Horas depois, quando o edifício já dormia, ele saiu do seu isolamento.
o rosto pálido, olheiras profundas. Entrou no gabinete sem esperar nada. E então viu a caixa, a garrafa, o bilhete. Tocou-o com cuidado. Abriu devagar. Aquele gesto simples, alguém a cuidar dele sem pedir nada em troca, desarmou mais do que o fracasso. Sentou-se. Comeu em silêncio. E, pela primeira vez em semanas, murmurou em voz baixa, como se o coração falasse por si só. Como é que não te vi antes? A voz perdeu-se entre as paredes frias do gabinete. Mas a verdade já fora dita. O dia em que decidi partir, tudo me pareceu mais claro do que nunca. Já não suportava. O amor que sentia por Duarte deixará de ser algo bonito e transformará-se num fardo. Esperara tanto, sofrerá tanto, e ele finalmente começara a mudar, mas só quando já era tarde demais. A sua atitude, as suas tentativas tímidas de se aproximar, não eram suficientes. O seu medo dos sentimentos, o seu medo de perder o controlo, continuavam a colocar-se entre nós. No fim, compreendi algo que devia ter percebido desde o início: não basta esperar, não basta amar. Às vezes, o mais doloroso é quando alguém te olha, mas ainda não sabe como te ver. Quando, depois de tanto tempo, se apercebe do que perdeu, mas é incapaz de mudar a tempo. Levantei-me naquela manhã com a decisão firme de deixar tudo para trás. Juntei as minhas coisas, recolhi a roupa que deixará no escritório dele, e fui-me embora. Ninguém na empresa notou de imediato, mas eu senti o peso de cada passo que dava em direção à porta. Não doía sair dali. O que realmente doía era que, no fim, ele nunca soubera o que significava perder-me. A tarde caiu lentamente, como se o universo tentasse prolongar a minha despedida. Estava no meu apartamento, sozinha, quando a campainha tocou. Primeiro pensei que fosse engano, que seria um vizinho ou um vendedor, mas quando olhei pelo olho mágico, o meu coração deu um salto. Era ele. Duarte estava ali, no limiar da minha porta, como se fosse a única opção que lhe restava. Mas ele não sabia pedir perdão. Não sabia pedir-me que voltasse. Inês, disse em voz baixa, quase como se duvidasse de si mesmo, preciso de falar contigo. Não o deixei entrar. Não queria que ele sentisse o direito de voltar à minha vida, depois de tudo o que acontecerá. Mesmo assim, não consegui evitar ouvir a sua voz, tão cheia de incerteza, que me fez hesitar. O que queres? Perguntei, mantendo uma distância que não era apenas física, mas emocional. Andei à tua procura. Quero explicar o que aconteceu. Não soube como agir, mas agora sei que te perdi. Como podia acreditar nessas palavras? Depois de tudo, das promessas quebradas, dos olhares que nunca chegaram, das ausências que pesavam mais do que a sua presença. Lamento, Duarte. Já não há nada a dizer. Já me fui. Já não preciso de ti. Ele abriu os olhos, surpreendido pela minha frieza. Tentou aproximar-se, mas algo nele quebrou, como se estivesse prestes a perder o controlo. Foi então que, nesse momento, uma figura apareceu ao fundo. O meu amigo Miguel, com quem sempre me dera bem, chegava à rua. Ele abraçou-me. Apenas um abraço amigo, mas para Duarte, foi uma facada no coração. Viu seu rosto mudar instantaneamente, os olhos endurecerem e, num impulso descontrolado, a voz ergueu-se. O que é isto? Gritou, apontando para Miguel. Agora é ele que ocupa o meu lugar? Miguel soltou-me imediatamente, confuso com a reação dele, enquanto eu tentava acalmar a situação. Mas Duarte não me ouvia. A raiva, o medo e o ciúme cegaram-no. Não te aguento. Continuou, a voz cada vez mais alta.
Nunca me deixaste chegar perto, e agora isto. És uma hipócrita. Usaste-me, deixaste-me à espera até te cansares de mim. As palavras dele doíam mais do que qualquer coisa. Estava tão perto, e ainda assim, parecia estar a milhões de quilômetros de compreender o que realmente acontecerá. Não te usei, Duarte. Esperei-te durante 1 ano. Um maldito ano. E quando finalmente me olhas, magoas-me mais do que quando me ignoravas. É isso o que sou para ti? Um erro que agora queres corrigir porque te sentes sozinho? Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Não encontrou as palavras. Não podia explicar o inexplicável. Já era tarde demais. E então, percebi. Já não podia continuar à espera que ele mudasse. Não queria ser uma opção de última hora. Não queria que o seu arrependimento chegasse tarde demais. Duarte olhou-me pela última vez, os olhos cheios de raiva e frustração. Sem dizer mais nada, virou-se e afastou-se. A porta fechou-se com um estrondo que ecoou nos meus ouvidos como um vazio. Deixei-me cair no sofá, completamente sozinha, com o coração desfeito. O resto da noite foi um mar de lágrimas, de dúvidas, de memórias. Senti como se tudo o que viverá com ele fosse uma mentira. O amor que sentia por ele desvaneceu-se no ar. Como pude ter sido tão cega? Como pude esperar tanto tempo por alguém que nem sabia o que queria? Finalmente, perdi a esperança. Dias depois, o telemóvel vibrou. Uma chamada de um número desconhecido. Era Duarte. Mas já não atendi. O tempo passou rápido, mais rápido do que eu gostaria. Duarte conseguirá reconstruir a empresa, mas algo nele mudará. Recuperar o material, o que a traição da sócia lhe roubara, mas por dentro continuava vazio, como se algo fundamental lhe faltasse. Apesar dos sucessos profissionais, o seu olhar parecia perdido, e embora já não parecesse tão distante, havia uma nostalgia triste nos seus olhos, um reflexo da ausência de algo que não podia preencher com trabalho nem conquistas. Passará-se tempo desde que as nossas vidas seguiram rumos tão diferentes. No entanto, eu não conseguia esquecer tudo o que viverá com ele, nem as cicatrizes que deixará no meu coração. Mas havia algo no seu olhar que me dizia que ele também mudará, mesmo que ainda não soubesse como recuperar o que perderá. Um dia, enquanto revia documentos na minha antiga secretária, encontrei algo inesperado, uma carta, dobrada com cuidado e escondida numa gaveta. Reconheci-a imediatamente. Era a carta que escrevera meses atrás. Deixará ali, caso um dia precisasse fechar aquele capítulo da minha vida. Mas, ao que parecia, a vida fechará-o por mim. Li-a novamente, com as lágrimas ameaçarem cair, e as palavras atingiram-me com a mesma força da primeira vez. Nunca quis que me amasses por pena. Só queria fazer parte dos teus dias. Mas aprendi que, às vezes, amar também é deixar ir. Aquela frase, ainda sentia. Era tudo o que quisera dizer-lhe na altura, mas não o fizera. Nunca quis que se sentisse culpado pelo que não me pudera dar, mas também sabia que não podia ficar à espera de alguém que não sabia amar-me como eu precisava. A carta era uma despedida, uma aceitação. Mas nessa tarde, quando menos esperava, o telemóvel vibrou. Era uma mensagem de Duarte. Dizia: "Podemos falar?" Não sabia o que pensar. Tinha passado tanto tempo, tantas feridas abertas, que não tinha certeza se queria reabrir aquela porta. No entanto, o coração levou-me a responder que sim, apesar de tudo. E assim, horas depois, encontrei-me com ele outra vez. Ele estava à minha frente, com uma expressão de arrependimento e vulnerabilidade que nunca lhe vira antes.
Havia algo na sua postura que dizia mais do que palavras, a luta interna, a vontade de mudar, o desejo de dizer algo que não sabia como começar. Inês, andei à tua procura durante tanto tempo, disse, a voz a falhar, quase sem fôlego. Não consegui parar de pensar em tudo o que aconteceu, em como te tratei. E agora percebo o que significas para mim. O meu peito latejava, mas algo me avisava que não podia ceder tão facilmente. Seria tarde demais para ele? Tarde demais para nós? Estava tão confusa, tão cheia de emoções, que tudo o que fiz foi olhá-lo. Mas ele já dera o passo em minha direção. Cruzara a distância que nos separava. Duarte, falei, as palavras carregadas de tristeza. Não posso continuar à espera de alguém que não sabe o que quer. Não posso manter-me numa relação que nunca existiu. Mas antes que pudesse continuar, ele interrompeu-me. Não havia mais espaço para silêncios. Eu sei, Inês. Agora, sim, eu vejo-te. As palavras dele eram sinceras, tão profundas que me fizeram tremer. Aproximou-se mais, e nos seus olhos vi uma verdade que nunca antes encontrara, um brilho de arrependimento, de compreensão, de algo que finalmente despertara nele. A minha mente estava em caos, mas o coração já decidirá. Sabia o que sentia, sabia o que me custará todo aquele tempo. E agora, não o deixaria ir. De repente, vi o seu rosto suavizar, o olhar já não cheio de dúvidas, mas de uma certeza que nunca mostrará. Aproximou-se de mim e, num sussurro, disse: Não quero deixar-te ir, Inês. Não quero que te vás. Fica comigo. O ar entre nós ficou denso, e uma nova calma envolveu-nos. Estávamos à beira de um precipício, onde os medos e as inseguranças se desvaneciam lentamente, e só restava a possibilidade de recomeçar. Mas, antes que pudesse responder, algo mudou. Em vez de palavras, ele estendeu as mãos para mim. Olhei nos seus olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não vi um homem com medo dos próprios sentimentos. Vi um homem que aprenderá a ver-me verdadeiramente. Aproximei-me dele, e as nossas mãos entrelaçaram-se sem pressa, como se fosse o primeiro passo para um novo começo. Não eram precisas palavras. O abraço que nos demos naquele momento não era de despedida nem de promessas vazias. Era um abraço que refletia a compreensão, a aceitação do que vivéramos, e a esperança do que poderia vir. Não houve beijos. Não houve mais palavras. Apenas um abraço longo, cheio de tudo o que caláramos, do que guardáramos na alma. E no fim, quando nos soltamos lentamente, vi nos seus olhos algo que nunca vira antes, um sorriso leve, tímido, sincero, como se finalmente tudo fizesse sentido. Inês, sussurrou. Agora sei que não te quero perder. E eu, sem dizer nada, apenas concordei com a cabeça. Finalmente, entendi que o amor nem sempre é sobre o que se deseja, mas sobre o que se escolhe construir. E naquele dia, escolhi ficar. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.